Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. E hoje eu vou fazer algo totalmente diferente de tudo que eu fiz. E eu peço que você me acompanhe, porque eu acredito que as coisas que eu vou falar aqui podem, sobre algo que está acontecendo na minha vida e que podem realmente refletir na sua vida. E eu só abri essa câmera, eu só abri esse vídeo porque realmente eu fui constrangido a fazer isso. Eu tenho, eu tenho passado alguns momentos de muita conflito interno. Eu tenho passado algumas situações na minha vida drásticas. No decorrer desse vídeo, eu quero falar algumas coisas para você. Vou falar muito da minha vida, mas eu acredito que, de alguma maneira, as coisas que eu vou falar para você possam se refletir na sua vida. E de repente você se identifique. E eu acredito que quem mandou eu gravar esse vídeo tem algo para falar para você. Tem algo muito especial para falar para você. Eu, por muitos anos, e esse vídeo não vai ter edição, eu vou gaguejar, em alguns momentos eu vou falar algumas coisas, mas vai ser do fundo do coração. Por muitos anos, eu tive uma criação, sabe? Desde muito novo, eu tive algum, tipo assim, todo mundo via que eu era inteligente, aprendia as coisas muito fácil, né? Era o que muita gente dizia, me chamavam de uma criança prodígio. E eu fui para a escola na época, meus pais, e de cara, desde muito cedo, eu tinha, por essa facilidade que eu tinha de aprender, eu me destacava entre as crianças. E por outro lado, isso também trazia um pouco de desconforto, porque na época que eu estudava, ser nerd, hoje ser nerd vamos dizer assim, até status, né? Mas na época que eu comecei, na época que eu estava na escola, não era um status muito legal ser nerd. Ou na minha época se chamava ainda de CDF. Enfim. E eu sempre fui de baixa estatura. Quando criança, mais ainda. Eu era magrinho, bem raquítico. Se você pegar alguma foto minha, de repente em outro momento eu posso trazer uma foto minha quando eu era criança, eu era magro. Inclusive havia até dentro da família, havia assim uma forçação de barra por parte principalmente da minha mãe, que ela não me via como uma criança saudável porque eu era magro demais, não comia muito, né? E eu tive alguns, assim, a minha mãe sempre colocando aquele negócio de eu ter que engordar, de pegar mais peso, não de ser uma criança gorda, né? Mas de eu comer melhor e de me alimentar melhor para ter uma saúde melhor, que eu também tinha uma saúde meio frágil. E voltando para a escola, o que acabou acontecendo? Por ser prodígio, eu tinha um destaque positivo e isso fazia bem para mim. Que tem o desejo de ser pertencido, de se sentir pertencido, ainda mais quando você tem muitas críticas em relação ao seu físico e ao seu peso. E por eu ser uma criança também muitas vezes sentimental demais, por ser uma criança que tinha um sentimento, eu era muito emotivo, ainda sou uma criança emotivo, eu era tido como o diferente da família e muitas vezes até criticado por isso. Muitas vezes diziam até que eu era meio afeminado, e isso trouxe algumas coisas muito ruins
em questão. E aqui eu não estou culpando, longe de mim culpar meus pais ou as pessoas, mas isso trazia um certo desconforto quando as pessoas diziam que eu era meio afeminado, que eu parecia uma menininha, porque eu tava sempre chorando, que eu era chorão, né? E aí a minha vida na escola era isso, e muitas vezes assim eu cheguei a ter muita dificuldade, principalmente na época de escola. De um ponto eu tinha facilidade de estudar, né? Eu era muito bem nos estudos, e por outro lado eu não me sentia pertencido pela minha baixa estatura e pelas críticas e pela até inveja que as outras crianças tinham em relação a mim, ao meu a minha facilidade que eu tinha com os estudos. Inclusive, eu lembro que quando eu estava no sexto ou sétimo ano, que aí a gente começa a chegar na pré-adolescência, você começa a se interessar por algumas meninas, né? Eu comecei a despertar esse interesse. Tinha uma em particular que eu era apaixonado por ela na época, e inclusive era uma das pessoas que, de uma determinada maneira, ela descobriu que eu gostava dela e ela começou a me atacar, né? Tipo assim, fazer bullying comigo por eu realmente ser o CDF da turma, e por ela saber, né, que eu era que eu gostava dela. Imagina, ela era uma das meninas mais bonitas da escola e eu era o estranho da turma. Como é que eu ousava a gostar dessa pessoa? E aí, eu lembro que em determinado momento eu comecei a reprimir até a minha facilidade. Eu tirava notas ruins na escola. Eu cheguei a ponto de, propositalmente, começar a tirar notas ruins na escola porque eu não estava sendo bem visto por isso. E eu acho que foi nesse momento. Eu lembro que uma vez eu também cheguei em casa, isso anos antes até. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu lembro que eu cheguei em casa com uma nota boa, a melhor nota. Eu tirei nota 10 em alguma coisa na escola. E eu lembro na época que eu mostrei isso pra minha mãe, né? Cheguei todo feliz em casa e mostrei pra minha mãe, tadinha, com suas limitações. Hoje eu vejo as limitações da minha mãe. Ela olhou pra mim e disse assim: você não fez mais do que a sua obrigação. E eu acho que uma coisa foi somando a outra, uma coisa foi somando a outra, e eu não me sentia aceito, não me sentia pertencido. E eu acho que o desejo em ser grande começou a mover o meu coração de alguma maneira. Mas eu via que ser grande não era ser puro, inocente, como eu era. Eu tinha sempre um coração, uma das coisas que as pessoas sempre falaram pra mim, da pureza do meu coração, da minha ingenuidade. E aí eu percebi que em alguns momentos esse coração puro, eu comecei a sucumbir essa pureza, guardar essa pureza comigo, e comecei a refletir certas coisas na minha vida adulta, até os 13 anos, onde aconteceu uma situação muito difícil para mim. Eu já relatei isso em alguns outros momentos. Eu não posso falar aqui, até por causa das regras do YouTube, mas eu acredito que você vai saber, né, que aconteceu comigo aos 13 anos. Uma pessoa muito próxima da família cometeu algo muito grave comigo. É isso que você está pensando mesmo. E isso trouxe para mim mais retração. Eu já estava passando toda aquela fase de pré-adolescência, de rejeição, e eu escondi isso, eu reprimi isso por muitos anos.
E esse meu desejo de ser aceito, esse meu desejo de ser aceito pelas pessoas, porque isso é inconsciente, tá? Eu acho que você aí do outro lado também deve estar se identificando. Isso a gente tem, tá? A gente tem inconscientemente, isso faz parte da nossa mente primitiva, esse sentimento, essa vontade de querer ser aceito, né? De querer ser visto, lembrado pelas pessoas, de se sentir pertencido, até por uma questão de sobrevivência. Isso é primitivo do ser humano, mas isso começou a latejar muito forte em mim. Aí eu comecei a ter experiências religiosas na igreja. Eu participava na época de um grupo de jovens da igreja onde eu nasci, né? Fui criado dentro de um lar luterano. E tive ali alguns destaques, mas eu sempre entendia que algumas coisas, por exemplo, eu tinha, de novo, facilidade de aprendizado, um discernimento espiritual diferente, até por causa da minha sensibilidade, né, que hoje eu não escondo mais. Por causa da minha sensibilidade, eu tinha uma percepção espiritual diferente. Mas aquelas coisas que tinham me acontecido, e você nota assim, ó, eu sempre fui chamado, sempre disseram assim, por eu ser sensível, que eu era uma pessoa afeminada, que eu era tipo assim, e eu confesso pra você, principalmente depois do que me aconteceu aos 13 anos, eu fiquei com dúvida se realmente a minha sexualidade condizia com o que eu sou, e eu tive muita confusão em relação a isso, mas assim, ó, não conseguia me aproximar eu tinha até asco, vou ser bem sincero assim, eu tinha até asco dos rapazes e não conseguia me aproximar das meninas, então a minha sexualidade também ficou muito abalada nessa época, então eu não me conhecia, não sabia mais quem eu era. E quando chegou na minha fase adulta, sempre assim, ó, sempre acontecia, eu comecei a ver algumas coisas acontecendo comigo na minha vida, um roteiro que vira e mexe se repetia. As pessoas diziam, pô, tu tem tanto potencial, você é potencial, você é inteligente, você tem potencial. E parece que aquilo sempre me trazia uma cobrança, que eu precisava demonstrar, que eu precisava dar resultados mostrar esse potencial para as pessoas, desenvolver esse potencial. E hoje eu entendo que até inconscientemente essa minha sanha de ser grande me levou ao hiperpeso. Eu tive quase 200 quilos. E eu fiz uma cirurgia bariátrica porque começou a virar questão de vida ou morte. Eu cheguei a ter um hiperpeso, não era nem sobrepeso, era um hiperpeso. Eu hoje ainda sou gordinho, né? Então eu vi hoje com tudo que me aconteceu, eu vejo claramente que essa ansiedade por mostrar, para corresponder aos anseios das pessoas em ser grande, isso de uma certa forma mexia comigo, né? E quando eu conquistava algum espaço e me sentia pertencido, isso de alguma forma me fazia bem, né? Mas de contrapartida, todo o resto dava errado, né? Então eu não era aceito pelas pessoas, então tudo que eu fazia, aí começavam as críticas, né? Até que aos 26 anos de idade, 26 anos de idade, eu lembro que eu tive uma depressão muito profunda. E inclusive eu pensei em tirar minha própria vida na época. Não dá pra falar a palavra aqui. E foi aí onde eu comecei, eu tive ali o meu primeiro contato com uma igreja pentecostal. Eu participei de um negócio chamado Encontro com Deus, e aquilo ali mexeu muito comigo, e eu fui para a igreja. E por muitos anos, aí depois eu casei,
tive uma filha. E por muitos anos, de novo, aquele vazio, aquela vontade de se sentir sentir-se aceito, né? Sentir-se aceito pelas pessoas, sentir-se aceito por mim mesmo, né? E isso me trouxe problemas nos meus relacionamentos, me trouxe problema na minha vida familiar. Eu tive problemas com a minha mãe até a partida dela. Quando a minha mãe partiu, nós não estávamos nos falando. Meu pai também, eu sempre tive problemas com ele. Mas isso depois, eu acho que com o que acabou acontecendo comigo nesses dias, eu acredito que curou tudo, né? Eu acredito que todo o discernimento que se abriu diante dos meus olhos, hoje principalmente, fez com que eu abrisse os meus olhos. E eu quero que você se identifique com isso. E chegamos a um momento, eu cheguei a um momento da minha vida que eu comecei a olhar, o relógio começou a fazer tic-tac, tic-tac. Eu já estava começando a ficar velho. E eu sempre tive uma facilidade, até fui pastor de uma igreja, fui pastor auxiliar de uma igreja. E até eu tive sempre uma facilidade de me comunicar, né, de ensinar. Eu amo ensinar as pessoas, eu amo abrir a minha câmera e fazer isso que eu estou fazendo com vocês. De repente eu nunca fiz isso de uma maneira tão aberta. E aí eu cheguei a um determinado momento da minha vida que sempre aquela voz na minha mente, as pessoas sempre falando para mim: você tem um grande potencial, só você que não acredita no seu potencial. E aquele anseio de ser grande, de ser grande, de ser grande, de ser grande. E eu cheguei num momento na minha vida, de novo agora aos 47, quase 48 anos, para encurtar, tipo assim, principalmente no último ano, eu conheci uma pessoa depois de 2 casamentos fracassados. E eu sempre naquela ânsia de querer ser grande, ser grande, ser grande, mostrar resultado, dar resultado, dar resultado. E agora, ainda mais com o apogeu da internet, de uns anos pra cá, eu comecei a criar conteúdo, né? Sempre naquela ânsia, eu preciso ser grande. Para eu ser bem próspero na minha vida, eu preciso ser grande. Para manifestar a prosperidade, eu preciso ser grande. Eu preciso ser grande. Eu preciso ter um destaque. E o que eles ensinam? Principalmente quando eu comecei a estudar marketing digital, a gente precisa ter audiência para ser visto, depois para vender um produto, para ganhar dinheiro na internet. E sempre nessa corrida desenfreada, porque eu sempre tive esse problema, sabe? As minhas finanças sempre tiveram alguns problemas. Em algum momento da minha vida até foi muito bom, muito tranquilo. Não que eu tinha assim, mas eu tinha as condições de viver uma vida boa. Mas eu notei que depois de um tempo, a minha vida começou a patinar, né, principalmente nas finanças. E quando as finanças começam a ir mal, a gente começa a ir mal em tantas outras coisas. E eu sempre naquela, para eu ter uma finança boa, para ter uma vida tranquila, eu preciso ser grande. Eu preciso ser grande. Eu comecei a ser notado quando eu achava que eu era notado quando eu fazia grandes coisas. E eu não notava e dentro de tudo isso que acontecia, eu não notava que eu estava gerando algo em torno do meu umbigo, algo em torno do meu orgulho. E de um ano para cá, depois que eu conheci uma pessoa a quem eu amo nesse exato momento, eu não sei como é que vai ficar o meu relacionamento com ela, a quem eu amo com todas as minhas forças, eu comecei a ter esses conflitos internos começaram porque eu entendo que eu preciso melhorar e eu faço de tudo melhorar para ser uma pessoa melhor para ela, pelo amor, até porque eu quero dar uma condição melhor para ela.
E eu achando que isso, eu preciso ser grande, um emprego e coisa e tal. E de uns anos para cá, o único emprego que eu consigo desenvolver, que eu consegui desenvolver, por incrível que pareça, é como motorista por aplicativo. Ah, mas você não falou que virou pastor? Eu até tinha pulado essa parte. Teve uma época que essa minha ânsia por ser grande bateu de frente com algumas coisas que aconteceram dentro do meu ministério, pastoral, e que na época eu não percebia as mensagens que eu recebia, e eu não vi naquele momento que o meu umbigo, o mundo que eu formei ao redor do meu umbigo, se tornou maior do que qualquer outra coisa. O meu ego ficou grande demais. Aí você vai dizer assim pra mim, Jardel, as pessoas que me conhecem vão dizer assim, Jardel, mas eu não te vejo um cara egoísta, um cara egocêntrico, você é tão humilde. Eu vejo as pessoas falando pra mim, você é tão humilde. Mas eu acho que eu entrei numa espiral de humildade, que a minha humildade não era verdadeira. A minha humildade, e hoje eu falo isso aberto, eu estou me abrindo aqui de uma maneira que você não imagina. A minha humildade não era uma humildade verdadeira, era uma humildade para ser aceito, para ser grande. Já que eu tinha a facilidade de ser humilde, então vamos ser humildes, né? Para ser elogiado, para que as pessoas gostarem de mim por eu ser humilde. Só que hoje eu me encontro totalmente fracassado em tudo que eu fiz. E eu vejo que eu fracassei como marido, eu fracassei como filho, eu fracassei como pastor, eu fracassei em todas as profissões. Eu sempre fui muito bem, todas as empresas que eu entrei, eu tive uma ascensão muito rápida pelas minhas capacidades, mas tudo acabava se acabando por causa, e eu não entendia o que era. E eu vim pra internet e nessa ânsia de ser grande. Só que o engraçado é que eu criava canais e Instagram e eu mentoria e isso e aquilo, e eu queria criar produto digital e ensinar as pessoas, e eu me enganava achando que eu estava querendo ajudar as outras pessoas, quando na verdade eu estava querendo ajudar apenas a mim mesmo. Nessa ânsia de querer ser aceito, e nessa ânsia de querer ser grande. E hoje pela manhã, em um momento de desespero, eu já venho alguns dias aí, uma situação, deixa eu contextualizar você. Do mês de dezembro para cá, tudo que eu me propus, até um pouquinho antes, mas tudo que eu me propus a fazer deu errado. Carro quebrando, eu me endividando, eu fazendo loucuras para manter daqui a pouco um status de grande, para manter, e eu tentar vencer e sei lá, tentar vencer e me tornar grande para as pessoas, me mostrar grande para as pessoas, porque eu precisava de validação. Os traumas da infância falavam muito alto, a rejeição desde o ventre da mãe, porque houve uma tentativa de aborto. Dizem que, a minha mãe diz até hoje para mim que foi um aborto espontâneo, mas quem entende de psicologia sabe que abortos espontâneos não são tão espontâneos assim. E depois eu fui descobrir, anos depois, pela minha avó materna, que também hoje não está mais viva, que a minha mãe
me rejeitou muito quando ela soube da minha gravidez, quando ela estava grávida de mim, né? Que ela me rejeitou muito porque ela acreditava que eu tinha... não era esperado naquele momento. Ela não queria um filho naquele momento, que eu acabei atrapalhando os planos dela, a juventude dela. E isso entrou muito forte no meu coração. Eu tentei de fazer de tudo para que a minha mãe tivesse orgulho de mim. E até o último momento que a gente conversou, ela sempre deixou claro que ela não tinha orgulho. Ela sempre expressava que ela não... tipo assim, em alguns momentos sim, em alguns momentos não, mas ela sempre me reprovou. Ela reprovou eu ter sido pastor, ela reprovava os tipos de trabalho. A minha mãe era daquela pessoa que ela queria que eu fizesse aquilo, ela achava que o certo para mim na época era trabalhar em uma empresa, ser um funcionário, e que eu não era uma pessoa para ser tão grande assim. E eu achava, e eu dentro da minha mente, eu fazia de tudo para provar para ela: não, eu consigo ser grande, eu consigo ser grande, tu vai ter muito orgulho de mim, que eu sendo grande. Aí hoje, e como eu falei para vocês, tá meio confuso, eu sei que tá, mas por favor, fica aqui até o final. E até o final, e hoje eu entendo que até o final, de dezembro para cá até hoje, muita coisa começou a dar errado. Muita coisa começou a dar errado na minha vida, muita coisa começou a cair por terra. Tudo que eu me propus a fazer, gente, eu tô trabalhando, só para vocês terem uma ideia, nos últimos dias eu tenho trabalhado 20 horas por dia. Eu cheguei a uma exaustão. E hoje pela manhã aconteceu uma coisa comigo e o carro deu problema e eu precisava hoje sair para fazer um valor X, porque eu tenho compromissos. E mesmo com toda essa minha energia que eu tenho empreendido para fazer as coisas acontecerem, tudo dá errado. Tudo dá errado. Tudo, absolutamente tudo dá errado. Todos os meus projetos na internet fracassaram. E eu sempre nessa intenção de ser grande. Tudo que eu fiz lá atrás, ministério pastoral, tudo na minha vida fracassou. E como é que eu descobri que tudo fracassou por causa desse negócio de ser grande? Porque hoje, quando eu estava num momento difícil, quando o carro deu problema, eu clamei, eu falei com Deus. Eu tenho falado com Deus, eu tenho passado um tempo de uma tentativa de reconstrução, de restituição da minha vida de fé. E hoje eu fui aberto com Deus. Por quê? Diz pra mim por quê. Eu só ouvi uma frase de Deus, uma palavra de Deus: Zaqueu. E eu na hora não entendi, eu tava ali tentando arrumar o carro e por outro momento tentando conversar com uma pessoa a quem eu amo muito. Tava conversando com ele e com essa pessoa, e aí eu fui pro ChatGPT e pedi qual era o significado da palavra Zaqueu. A palavra Zaqueu significa no original puro, inocente e justo.
E aí eu fui ver um pouquinho sobre a história de Zaqueu. Eu não vou citar textos bíblicos aqui, não é o momento, eu não estou para isso. Mas eu quero contextualizar você sobre a história de Zaqueu. O Zaqueu, no texto, diz que Zaqueu, quando Zaqueu soube que Jesus estava vindo ali para a região onde ele morava, o texto fala sobre Zaqueu, que era cobrador de... Olha só o que o texto fala. Que Zaqueu era de baixa estatura, mas era rico. E eu fiquei pensando ali, o que uma coisa tem a ver? Por que o escritor se preocupou tanto em deixar esses dois detalhes? Ele era rico e de baixa estatura. Muito provavelmente, esse baixa estatura dava uma conotação que ou ele era anão, ou ele era um homem muito baixo. E nós estamos falando de uma época que você ser homem, tipo assim, homem era um privilégio, mas tipo assim, se você fosse você tivesse algum defeito e ser de baixa estatura era considerado como um defeito. Por exemplo, Zaqueu jamais poderia ser um soldado. E imagina numa região que vive em conflitos, você não poder... Você sabe quanto tempo, quantas piadas ou quantas coisas Zaqueu deve ter ouvido. Zaqueu muito provavelmente pensou lá na sua infância que ele seria rejeitado até pelas mulheres por ser um cara de baixa estatura, porque o normal, o bonito da época, e não era só da época, até os dias de hoje, o padrão da sociedade era ser homem, mas ser um homem musculoso, ser um homem alto. Imagina, e naquela época, gente, hoje a gente ainda vive isso, mas você ter uma baixa estatura ou qualquer deficiência, não que baixa estatura seja uma deficiência, né? Mas vamos dizer, até hoje na sociedade um anão, né, tem as suas dificuldades. Imagina naquela época. E aí eu vi que Zaqueu, aí eu entendi por que o autor botou que Zaqueu era de baixa estatura e porém rico. Porque da onde vinha a riqueza de Zaqueu? Muito provavelmente Zaqueu, em um determinado momento da vida dele, entendeu que para ele ser aceito, também para ele ser visto como grande, ele precisava ser rico. E ele fez de tudo para ser rico. Inclusive ele foi ser algo que pro povo dele, já que eu sou rejeitado pelo meu povo, então vou ser algo que vai me deixar rico, mas eu vou ser grande. Que era ser cobrador de impostos. E além dos cobradores de impostos, além da carga tributária de Roma ser muito pesada na época, a gente sabe por alguns relatos e o contexto histórico que cobrador de imposto, além de ser considerado um traidor do seu povo, como é que ele pode trabalhar para Roma? Ele virou opressor. Isso fazia também como que ele roubasse as pessoas. Porque no final da história você vai ver que há uma restituição, que Zaqueu diz que ia restituir 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado. Ou seja, além de ele estar fazendo algo, porque ele não cobrava só o imposto, ele admitiu que roubava. Além do imposto ele cobrava mais. Então ele fez de tudo, ele passou de todos os limites para ser grande. E quantos limites a gente não passa muitas vezes nessa vida para ser grande? Tô falando de mim. Eu passei de todos os limites. Eu fracassei em tudo no nome
com esse anseio, com essa gana de ser grande. Quantas vezes você aí não se vende? Você já passou por cima de quantas coisas na sua vida, quantos princípios você não passou por cima para ser visto, para ser aceito ou aceita, para ser grande, para ser reconhecido, para ter as grandezas desse mundo. Quantas coisas a gente não fez? E eu tô dizendo que muitas vezes a gente não precisa, assim, ó, eu não tô querendo entrar na dualidade do certo, do errado, te condenar, te trazer condenações, mas quantas coisas você aí que tá do outro lado, assim como eu, não passou por cima por ego e por tentar querer ser grande, ser aceito. E deu certo? As pessoas te aceitaram realmente como você é? Garanto para você que não adiantou. Quantas pessoas desse mundo que você conheceu que obtiveram fama, e fama, eu não vou falar de fama pouca, vou dar 2 exemplos aqui. Michael Jackson. Eu acho que esse cara conseguiu toda a fama que o mundo poderia dar para uma pessoa. E como ele morreu, a gente sabe que ele morreu, né, pelo menos é o que falam, pelo excesso de remédios, porque ele tinha algo dentro dele. Ele era enorme. Michael Jackson foi um ícone dessa geração e ele vai ser lembrado por séculos. Ninguém foi igual a Michael Jackson dentro dele. Ninguém foi maior que ele. Na música, ninguém foi maior que ele. Vocês vão dizer assim, quem é fã mais... mas os Beatles e o Elvis Presley, também outros exemplos, né? Mas e os Beatles e o Elvis, que não sei o que foram grandes e coisa e tal, mas igual o Michael Jackson, a fama eu acho que nunca vai chegar aos pés, eles nunca vão chegar aos pés. Beatles para sua época foi reconhecido. Elvis Presley, outro exemplo que eu ia usar, né, que também teve o máximo de fama que uma pessoa podia ter. E você acompanhou o filme dele, você viu quanto vazio ele era. Porque esse amor que as pessoas tinham tanto pelo Michael Jackson como pelo Elvis, não era um amor verdadeiro. Ser fã não é ser... Ter fã, milhares de fãs, não é ser amado, não é ser aceito. E Zaqueu, quando ficou sabendo que... E agora eu vou para a conclusão. Zaqueu, quando ficou sabendo que Jesus passaria por aquele lugar, sabe o que Zaqueu fez? Mais uma vez, ele manifestou o seu desejo de ser grande. Para ele não chegou a dizer assim, Zaqueu. Ele não olhou para si e disse assim, Zaqueu, basta ser puro, inocente e justo. Se você reparar, Jesus fala em vários textos que as coisas que chamam a atenção, o coração de Deus é um coração puro. Ele fala da inocência das crianças e ele fala de pessoas justas. Mas Zaqueu, na ânsia de querer ser visto por Jesus, Zaqueu mais uma vez subiu numa árvore. Ele achava que pequeno ele não ia ser conhecido, até que Jesus passa pela árvore, olha para cima e fala o nome dele. Jesus sabia quem Zaqueu era antes de Zaqueu
tentar ser grande, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu. Chamou ele pelo nome. Por aquilo que ele era. O puro, o inocente, o justo. Desce. Primeira coisa que Jesus pediu para Zaqueu: desce. Quem sabe você que está aí do outro lado, nesse momento, nesse anseio também de querer ser grande, de querer mostrar resultado para as outras pessoas, viver uma vida querendo mostrar que você é alguém pelos seus resultados. Você que vive muitas vezes até escravo de conteúdo na internet, você que vive escravo de querer levar o melhor para as pessoas, de querer dar o melhor. E não estou dizendo que essas coisas são erradas, pelo amor de Deus, não me julgue por isso. Mas você que está nesse anseio de querer levar as coisas, ser o melhor, de mostrar resultado para o mundo, desce. Desce, porque é hoje que Jesus quer entrar na sua casa. Desce, porque é hoje que Jesus, o autor e consumador da fé, o Deus encarnado, está te chamando aí pelo teu nome. Você que é um Zaqueu, você que é puro ou pura, você que é inocente e que é justo, mas que abandonou esses valores em nome da sua imagem, em nome das coisas que você acredita ser grande, para te transformar grande. Você que abandonou os seus valores, a inocência, a pureza e a sua justiça. Você que passou por cima de tantas coisas. Eu não passei por cima, eu acho que eu só não fiz coisas ilegais, mas menti, enganei, trapaceei. Fiz coisas das quais que eu não me orgulho, porque eu queria ser grande. E hoje, quando eu ouvi aquela voz, me chamando pelo meu nome, quando eu ouvi aquela voz dizendo aquele nome, Zaqueu, parecia que estava me chamando. Não falou meu nome, não falou Jardel. Ele falou Zaqueu. Era como se alguém tivesse me chamando de Zaqueu. Eu entendi. Que toda a minha luta até os dias de hoje para ser grande, de nada adianta, para nada serve. Conquistei algumas coisas nesse meio tempo, mas nada do que eu conquistei, que nem eu disse para você, tudo que eu fiz até hoje, todas as coisas fracassaram. Eu fui um fracasso em tudo na minha vida até o dia de hoje. Mas quando eu ouvi aquela voz me chamando de Zaqueu, e depois eu fui ver o significado e eu fui ler o texto, e quando eu vi que ele disse para Zaqueu, desce, tudo começou a fazer sentido. Tudo começou a fazer um baita de um sentido.
De repente pode ser que esse seja o meu último vídeo aqui na internet. Não sei. Mas ele começou a falar tanto comigo hoje. Ele ministrou tantas coisas na minha vida hoje. Eu tô compartilhando com você. Não quero te levar para uma religião. Não tô aqui para te levar para uma religião. Só tô te falando de um Deus que sabe quem você é. Sabe da sua pureza, da sua inocência e da sua justiça. Sabe que você é justo, que você é justa. Você, menina aí que tá do outro lado, de repente me vendo, dizendo assim, poxa, tá aí fazendo dancinha, se sensualizando muitas vezes na internet para tentar ser aceita, passando muitas vezes até por cima de princípios seus, de valores seus. Não vale a pena. Eu sou a prova viva disso. Eu nunca me sensualizei, eu nunca, mas eu já passei, eu fiz tanta coisa já, que vai ficar muito grande eu botar nesse vídeo, mas eu já fiz tanta coisa em virtude de tentar ser grande. Mas eu entendi que só há um que precisa ser grande, e o maior de todos me chamou hoje. Não me chamou pelo meu nome, mas ele me chamou pelo que eu sou. Puro, inocente, justo. Quantas vezes eu vendi esses valores para tentar ser aceito? Quantas vezes eu vendi minha pureza, a minha inocência? Quantas vezes eu não fui justo com as pessoas, nem com as pessoas que me amavam, nem com as pessoas que me ajudavam? Quantas vezes eu fui injusto? Quantas vezes pela minha falta eu vendi a minha inocência? Sabia, hoje eu sei que muitas vezes eu deixava a minha inocência de lado para fazer coisas que depois me traziam um certo prazer, uma certa notoriedade, mas que não era eu. Se você está aí do outro lado e se identificou com isso, por favor, há um jeito certo de fazer as coisas certas. Não vende. Não vende não vende aquilo que você é. Não se entregue às riquezas. Não que ser rico não seja bom, mas a prosperidade não está em ser grande. A prosperidade, a verdadeira prosperidade é você ser quem você é. E hoje, quando ele me chamou por aquilo que eu sou, ele não me chamou nem pelo nome de Jardel, mas pelo significado da palavra, pelo que ele me chamou, eu entendi que ele ainda me conhece. Ele ainda sabe que eu sou. E como Zaqueu, naquele momento, reconheceu quem ele realmente era e decidiu abrir mão de tudo para ser quem ele realmente era, ele viu que não adiantava. Eu hoje também vejo que de nada adianta. Eu só tô gravando esse vídeo aqui para você, para que ele pediu que havia uma mensagem, e havia uma mensagem que precisava ser contada, havia uma história. De repente, um outro momento, se eu sentir a vontade dele, que eu venha aqui contar outras histórias, eu posso contar, mas nesse momento é o que eu preciso falar para você. Eu espero de todo o coração que você entenda aí do outro lado, você que é puro, pura, você que é inocente, você que é justo ou justa, que você saiba que ele sabe quem você é, tá bom? E se de alguma forma
essa história, minha história, falou contigo, compartilha com outras pessoas. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, por favor. Me ajuda a fazer essa mensagem, não por mim, mas por aquilo que Ele fez, por aquilo que Deus fez. E se você quiser me ajudar um pouquinho mais, eu vou deixar na descrição do vídeo um Pix para você fazer uma contribuição, se você quiser fazer, se for do seu coração fazer, se você se identificou, se você pode. Porque como eu tô dizendo, eu simplesmente abri mão de tudo, não sei, eu não tô aqui para mostrar resultados, eu tô por aqui para mostrar o que Ele fez na minha vida, porque agora na minha vida o que importa é Ele ser grande e eu diminua. Eu não vou resistir mais ao chamado. Não sei se vai ser na internet, não sei se vai ser falando para meia dúzia de pessoas, não sei. Eu não sei se eu preciso tocar na... Vai ficar não sei. Deixa nos comentários se isso falou contigo. Compartilha com mais pessoas. Não sei. Eu deixo agora a critério dele e é de vocês. Eu preciso de um milagre. Até, não sei, essa semana eu preciso de um milagre. Não estou dando mais conta, só que eu não quero mais dar conta, eu não quero mais ser grande, eu não quero mais dar resultados. Eu vou simplesmente desligar essa câmera, ligar o meu aplicativo e trabalhar e esperar que o milagre venha. E de repente você pode ser instrumento desse milagre. Não tô aqui, também não gravei esse vídeo para te pedir ajuda. A única ajuda que se você puder me dar, se puder, tá? Compartilha essa história com outras pessoas. Se tocou seu coração e você hoje pensou, isso faz sentido para mim, realmente eu tô vivendo uma vida de escravidão, tentando mostrar resultados, tentando ser grande, mas por mais que eu faça, isso não acontece. Se você se identificou com isso, só faz uma coisa, vai falar com ele, ele vai falar com você, ele vai te dar direção. Ele vai mostrar o caminho para você da mesma forma que ele está mostrando para mim. Uma das coisas que ele me mostrou para eu gravar esse vídeo. E se você quer me ajudar mais, se você pode me ajudar mais, te garanto que eu nunca mais vou te pedir nada. Só se você compartilhar isso com alguém, deixar um comentário aqui, isso vai ajudar pra caramba, e isso vai chegar em outras pessoas que podem de repente estar passando pelo mesmo momento que eu e você estamos passando. Tá certo? Que eu diminua e que ele cresça. Desce. Quer ser grande? Hoje eu descobri que para ser grande com Deus é assim. Tudo é o contrário. Quer ser grande? Desce. Quer ser o maior? Sirva. Era isso. Foi de coração. Sem edição, sem nada. Vou botar, vai subir. Vou lançar. Vai. Eu não sei o que vai acontecer. Esse vídeo. Eu não vou usar SEO, coisa técnica de. Não vou usar nada. Não usei nada nesse vídeo. O que vai impulsionar esse vídeo é a vontade de Deus e a sua contribuição. Se você quiser que esse vídeo chegue mais longe, divulga para mais pessoas. Eu quero agradecer a Deus, ao meu Deus, ao meu Senhor, por essa oportunidade. Pode ser até o último, porque se ele chegar e disser para mim vai ser o último, que eu não sei, vai ser, porque eu não quero mais aparecer. Eu não quero ficar mais nessa ânsia de aparecer. Eu só apareço aqui de novo se eu tiver certeza que eu estou ajudando pessoas e que o nome dele vai ser glorificado, porque ele é grande. A glória é dele e não é minha.
Esse de repente foi o meu erro, tentar roubar a glória que não era minha, é sempre dele. Era isso. Que Deus abençoe você. Eu te abençoo, porque eu quero orar por você que ouviu essa mensagem. Não posso nem chamar isso de pregação, mas essa mensagem que chegou no coração. Eu quero te abençoar. Eu te abençoei trazendo a minha história. Se eu te abençoei, glória a Ele. A bênção veio por meio dele. Eu fui manifestação dele na sua vida. Amém.